irmãs. Nesse momento nós estamos voltando os pensamentos ao nosso Pai Celestial. Imaginando a natureza, o sol, a lua, as estrelas, a obra de Deus. Porque a nossa mente, nossa capacidade não consegue visualizar Deus numa figura material. É uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o princípio de tudo, mas isto para nós ainda são palavras que não traduzem o entendimento. Mas Jesus disse que Deus era o Pai. João, apóstolo, disse que Deus era amor. Enquanto não alcançamos uma evolução maior, vamos ficando com esse entendimento, que Deus é Pai, Deus é amor. Por isso nós sempre rogamos ao Pai as bênçãos, a proteção, o socorro necessário para as nossas falhas, nossas imperfeições, as nossas dores. Que o Pai Celestial, através dos Mestres Jesus, através dos Espíritos amigos, nosso Dr. Bezerra de Menezes, em nome deles, iniciamos a palestra desta manhã, o nosso Luciano Mendonça. Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Hoje nos foi solicitado para que falássemos do impositivo da renovação, ou seja, da autotransformação. E aí, pensando no conteúdo para trazer para vocês, para que nós possamos estudar hoje, eu resolvi selecionar a parábola do rico e Lázaro. E nessa parábola do rico e Lázaro está implícita o conteúdo da renovação, o conteúdo da autotransformação. Alguém já estudou essa parábola do rico e Lázaro? Conhecem? Alguns conhecem. Então nós vamos estudar a parábola do rico e Lázaro e nós vamos entendê-la no sentido psicológico, entendê-la no sentido espírita e não no sentido literal, porque ela pode ser interpretada, e ela é interpretada pelos nossos irmãos protestantes e católicos no sentido literal. Então nós queremos extrair o sentido psicológico e o entendimento espírita desta parábola para que a gente consiga entender a questão da autotransformação. Vamos ler. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, que foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro nos seus seios. E gritando disse: Pai, Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não te visitão males. Por isso está ele agora consolado e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá para passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. E não suceda, venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
pois, o rico: não, pai Abraão, mas se for eles algum dos mortos, hão de fazer penitência, se arrepender, né? Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que se ressuscite algum dos mortos. Ou seja, a gente pode levar essa parábola na literalidade. E se nós levarmos na literalidade, nós vamos ter que considerar o inferno. E nós sabemos que o inferno não existe. Não existe o baixo, não existe o alto no universo. O paraíso não existe o limbo. Isso são criação da teologia católica, ok? Então, ou seja, os nossos irmãos protestantes levam isso na literalidade. Nós queremos extrair o sentido psicológico. E para tal, nós fomos estudar, eu fui estudar o livro do Dr. Alírio de Cerqueira Filho, Parábolas Terapêuticas, volume 1, da editora Espiritizar. Nós temos aqui na livraria, também a editora Bezerra de Menezes publicou Parábolas Terapêuticas, volume 1, esse aqui é o volume 2, e ele nos dá essa visão psicológica. Olha, então, por incrível que pareça, nós lemos aqui alguns poucos minutos esta parábola, e nós vamos avaliar que nesta parábola, o Dr. Alírio, que é um psicoterapeuta, médico, etc., ele consegue extrair desta parábola 80 temas. Então, existem 80 temas desta parábola. Está um pouco cortado aqui, mas é desde o item 1, amor, até o item o ego mascarado, que é o item 29, vai até o item 20, vozes alertas. E no item 13, a autotransformação. Então, dentro desta parábola, desta pequena história, encontra-se o item autotransformação, o despertar consciente, o trabalho no bem e a transformação espiritual. Por isso que eu resolvi selecionar essa parábola, principalmente por causa desses 4 itens. Já que o tema é impositivo da renovação, nesta parábola nós temos implicitamente estes temas: autotransformação, despertar consciente, trabalho no bem e transformação espiritual. Eu achei interessante que a gente pudesse aqui comentá-la e estudá-la à luz da doutrina espírita. Então, estes 80 itens podem ser encontrados neste livro, Parábola Terapêutica, volume 2. Mas vamos começar por Allan Kardec, porque este tema, esta parábola, também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, e o Allan Kardec ele faz algumas considerações. A princípio, a gente pode pensar que a riqueza, se a riqueza tivesse de ser um obstáculo, Allan Kardec fala, absoluta salvação, os que a possuem, como você poderia inferir de certas expressões de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo espíritos? Deus que a distribui teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição que repugna a razão. Então, aquelas pessoas que obviamente possuem a riqueza, possuem o poder, é claro que a riqueza e o poder não devem ser utilizados apenas, ou melhor, não deve ser utilizado para a sua satisfação pessoal, mas deve ser utilizada para fomentar o progresso, para a criação de escolas, enfim, para ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Então, não é que a riqueza é um mal, é o mau uso que nós fazemos da riqueza. Não é a internet que é mal, é o mau uso que nós fazemos da internet, enfim, todas as outras, poderíamos falar de muitas outras coisas. Então, Allan Kardec ele fala assim, a riqueza ela nos traz excitações, tentações, as excitações nos provocam orgulho e egoísmo, e as tentações nos fascinam. É o que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. A riqueza é a prova muito mais arriscada do que a pobreza, porque a riqueza faz com que a pessoa absolutamente se esqueça, se desligue do seu lado espiritual, esqueça o lado espiritual e pense apenas na materialidade, no agora. É o ter e não mais o ser. Então, essa prova da riqueza ela é bastante arriscada, diz o Allan Kardec. Por quê? Porque ela excita paixões, muitas vezes provoca crimes, como nós temos observado, né, no nosso noticiário, os crimes, os corruptos, os corruptores, né, roubando merendas, o dinheiro da merenda, o dinheiro das escolas, etc., dos hospitais, né, os hospitais muitos em situações precárias, é a fonte de muitos males. Mas a riqueza com Jesus, o que ela nos traz? Ela nos traz o alimento para aqueles que estão necessitados, ela fomenta escolas, padrões,
ela nos traz hospitais melhores, com melhores condições. A riqueza com Jesus faz com que nós possamos cuidar do planeta, cuidar dos animais, enfim. Essa é uma verdadeira aplicação da riqueza no seu mais amplo, no sentido que Jesus gostaria que nós aplicássemos a riqueza. E aí nós agora passamos por uma questão do Livro dos Espíritos, questão 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem os deveres a serem cumpridos na terra. Então a pessoa que vive naquela vida contemplativa, se isola da sociedade, só pensando em Deus, só orando, está errado, porque não fazer o bem já é um mal. Ou seja, por que eu resolvi selecionar essa questão? Para lembrarmos da questão da riqueza, da questão desta parábola. Se a pessoa tem o poder, se a pessoa tem a riqueza não é apenas para a sua satisfação pessoal. No mesmo caso aqui, a pessoa se isolando da sociedade, só pensando em Deus, só orando, ela está deixando uma oportunidade de conviver com os pares da sociedade para poder ajudar. E aquele que tem o poder, a riqueza, o dinheiro, a oportunidade, se não ajudar, vai lhe ser cobrado. Aliás, todo o dinheiro mal adquirido, qualquer centavo mal adquirido, nós vamos prestar contas no mundo espiritual. E o Dr. Aliri, voltando para a parábola, ele fala o seguinte: outra questão que pode ser mal interpretada quando analisada superficialmente, a da comunicabilidade entre os espíritos e os encarnados. Inclusive, nossos irmãos evangélicos ou protestantes utilizam essa parábola para dizerem que a mediunidade é improcedente e não provém de Deus, pois ele não daria permissão para os espíritos se comunicarem. Contudo, essa interpretação é superficial e não abarca o significado profundo da parábola. Na verdade, para a gente falar sobre isso, a gente precisaria de mais algumas horas, mas nós não vamos falar, não vamos nos aprofundar neste tema. Aqui é o seguinte, é um resuminho do que significa os símbolos na parábola. Então, os profetas, eles representam as vozes alertas, Moisés, as leis de Deus, o circo irmão, os sentimentos egóicos. Não se preocupem em memorizar, porque nós vamos, até o final da palestra, nós vamos analisar frase por frase, e aí vocês vão compreender melhor, nós vamos compreender melhor. A casa do meu pai é o ser espiritual, não é? No processo de subconsciência. Os cães são experiências, desafios, anjos, as leis divinas, o Abraão, o encontro do ser com as leis divinas, o mendigo Lázaro antes da morte, é a essência divina que todos nós somos, também chamado de ser essencial ou self, porém numa condição em que o ser espiritual deixa em carência. Estão conseguindo ler o menorzinho aqui? Tá. O rico depois do sepultamento, face mascarada do ego, no qual o ser espiritual desenvolve a máscara, isto é, sentimentos pseudo-positivos. O mendigo Lázaro depois da morte, o ser essencial em contato com a consciência. Então é isso que nós precisamos sair daqui hoje com essa ideia, okay? Não com a literalidade. E aí vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda, é um linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta. Os pontos de atenção, os símbolos desta parábola, marcamos aqui em vermelho, ok? Púrpura, tecido caro, vermelho, arroxeado, usado pelos antigos como símbolo de riqueza. Então Jesus disse, um homem rico que se vestia de púrpura, o símbolo da riqueza, okay? Dessa cor aí. Então, o rico vestido de púrpura, o que significa? É o ser espiritual dando vazão ao ego, semelhante ao filho pródigo. Há uns 30 dias, 45 dias atrás, houve a palestra aqui do filho pródigo. Vocês estiveram presentes? Tá? Então, acho que o senhor falou, não foi, senhor Miguel, o filho pródigo? O ser espiritual dando
vazão ao ego. Então, o rico vestido de púrpura é o ser espiritual dando vazão ao ego. O ego não é uma terminologia espírita, é uma terminologia psicológica, usada pelo Freud, pelo Carl Gustav Jung, etc. E aqui também nós não estamos definindo o ego nessa terminologia da psicologia analítica ou qualquer outra, mas nós estamos adaptando esses nomes à psicologia espírita. E olha lá, vive uma vida superficial, uma consciência de sono, ou seja, comer, beber, dormir e reproduzir-se. Ok? E aí o Alírio fala assim, o mendigo Lázaro representa, faltou um S, representa o ser essencial que não é nutrido pelo ser espiritual, quando este vive de forma egoística e egocêntrica com o rico. Ou seja, a gente pode levar a parábola na literalidade? Pode, mas nós estamos querendo extrair a essência, o psicológico. O rico é o ego. E o mendigo é o ser essencial. Então toda vez que nós nos vinculamos ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, etc., nós estamos alimentando o rico. E esquecendo o nosso próprio espírito, a nossa essência, o ser espiritual, o ser essencial. Olha lá. Ao nos movimentarmos em direção ao ego evidente ou mascarado, não é? O que a gente acontece? O que vamos produzir em nós do ponto de vista consciencial? Quando a gente tem o poder em mãos, a riqueza, etc., e a gente só se movimenta fazendo movimentos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, a gente vai, ou seja, inflando o nosso ego. E vai nos esquecendo, vamos esquecendo que nós somos espíritos, certo? E aí ele pergunta, o que vamos produzir em nós do ponto de vista consciencial? Vamos produzir chagas na alma, que são os vícios morais que se exteriorizam fisicamente. Então aquelas chagas da parábola que Jesus menciona, são os nossos vícios morais. Então quando a pessoa dá vazão ao ego, se esquecendo do ser essencial, ele vai produzindo essas chagas. E quando de tantas chagas, às vezes a criatura produz tantas chagas que ela não consegue se livrar de tantos vícios, tantas perturbações em uma única vida. E aí vai precisar de reencarnações múltiplas e sucessivas, né, para se libertar. E aí, o que o Dr. Larílio fala no Parábolas Terapêuticas, volume 1? O ego é uma energia densa formada da ignorância que envolve a nossa essência divina. E a Joana, o espírito, o guia do médium Divaldo, é a herança do primarismo animal a ser direcionado. No livro Momentos de Meditação. Então o ego vitaliza o que é impermanente. O que é impermanente? O nosso corpo é permanente? Não. A nossa casa, não é? Nós estamos aqui e vamos para o mundo espiritual. Nós vamos deixar absolutamente tudo, nem o nosso corpo nos pertence. Mas o ego vitaliza aqui a materialidade. Enquanto o ser essencial, quando não alimentamos os sentimentos essenciais derivados do amor, o ser essencial que somos, se torna um mendigo carente. Cheio de chagas às portas do ego evidente, que está supranutrido pelo ser espiritual, o qual, vivendo de forma luxuriante, castela-se no egoísmo. Faz sentido para vocês isso? Sim ou não? Faz sentido. Focado nos pseudo-valores e não em valores reais e permanentes do ser essencial. Então estão focados na materialidade e não no ser essencial. Por isso Jesus nos diz: acumulais tesouros no céu, aonde a traça não come, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Não acumulais tesouros na terra, acumulais tesouros no céu. E aí o Alírio fala, essa questão nada tem a ver com a riqueza ou pobreza material, mas é algo profundamente espiritual, pois há muito rico alimentando Lázaro, ou seja, há muitas pessoas ricas que utilizam bem a riqueza, não é? E aí estão fazendo o que realmente precisa ser feito, e muito pobre alimentando o rico que oculta em si mesmos o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Até aqui tudo bem? Muito bom.
estudando o dinheiro. E aí, como nós estamos falando um pouco de dinheiro, a gente foi buscar no livro Dinheiro, que é um livro só que fala sobre dinheiro. Vários capítulos, se eu não estou enganado, são 20. Não é o dinheiro que nos condena aos processos de angústia, é a nossa maneira de empregá-lo. Quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso através da ação diligente, da fraternidade e do devotamento ao bem, com quem nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. Quem nós iremos alimentar? Então, já que nós estamos falando de um impositivo da renovação, que todos nós somos espíritos, que estamos encarnados, não é a nossa primeira reencarnação, nem tampouco será a nossa última. Quantas reencarnações do oceano? Tantas quantas forem necessárias. Quem nós vamos alimentar? Será o nosso ego ou o nosso ser essencial? Mas o que nós estamos, quem nós estamos alimentando? Nós vamos viver superficialmente? Ou nós vamos buscar a profundidade da vida, o sentido da vida? Da onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Cada um de nós que reencarnou aqui, que está reencarnado, tem uma missão, tem um papel a cumprir na Terra. E esse papel foi planejado no mundo espiritual, juntamente com o nosso guia espiritual, com os nossos irmãos, para que nós possamos, aqui, quando encarnados, evoluir. Quando uma pessoa vitaliza o ego, ela não deixa de ser um ser essencial, certo ou não? Não deixo de ser espírito, estou me perdendo, mas não deixo de ser espírito, mas torna a própria essência uma mendiga catando migalhas. Está fazendo sentido para vocês esse entendimento psicológico da parábola? Então a pergunta aqui para todos nós, até aqui em toda a minha vida, como eu trabalhei a autotransformação, como é que eu estou trabalhando esse impositivo dessa renovação? Se eu morresse hoje, eu estaria preparado? Eu deixei de fazer algo? Eu posso acelerar algum trabalho? Eu posso ajudar mais as forças do bem a transformar o mundo? Será que eu fiz tudo aquilo que eu tenho potencialidade para fazer até agora? Essas são as perguntas que nós precisamos levar para casa para a meditação. Bom, Jesus nomeou o mendigo de Lázaro. Sim ou não? Sim. Por que para o rico Jesus não deu nenhum nome? Isso os católicos não perceberam. Ou perceberam, mas não conseguiram extrair esse sentido, nem os protestantes. Jesus ele nomeou o mendigo de Lázaro, mas o rico não. Porque o rico, o que nós estamos estudando? É o ego. E o Lázaro é o ser essencial, que está à porta do rico, porque o rico não alimenta, né, só está pensando na materialidade. Então isso é um ponto de atenção. Olha lá, então o mendigo representa a essência divina que somos. Jesus lhe dá um nome, ele representa o permanente em nós. Então é um símbolo, não é? Uma simbologia, a gente não pode levar a parábola na literalidade. O rico não há nominação porque representa o ego, que resulta em um comportamento psicológico transitório do ser espiritual. 170, a questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. É o destino de todos nós. Todos nós vamos nos tornar espíritos puros. Então, por isso o impositivo da renovação. Quanto mais nós lutarmos, quanto mais nós tivermos fé humana, fé divina, coragem, para nós lutarmos pela nossa transformação, mudando os hábitos ruins pelos bons hábitos, nós vamos, ou seja, vamos nos tornar espíritos puros mais rapidamente. Quando isso vai acontecer? Vai demorar. Nós estamos ainda num mundo de expiação e de provas, que é considerado como uma penitenciária, que é considerado como um grande hospital, e não se enviam pessoas que não têm nenhuma culpa para a penitenciária, e nem pessoas que estão sãos,
uma saúde sã para os hospitais. Esse é o mundo de expiação de provas que nós vivemos. Esse mundo de expiação de provas vai se transformar no mundo regenerador. Depois vem o mundo superior ao mundo regenerador e finalmente o mundo dos espíritos puros. Mas isso vai demorar reencarnações e reencarnações. Por isso, o impositivo da renovação. Então, qual é o significado de estar à porta? Olha lá. Aguarda a conexão. Estar à porta é aguardar a conexão. Para que haja o processo de individuação. Então, esta é uma palavra utilizada por Carl Gustav Jung, que o Dr. Alírio também utilizou neste livro, que nós também não vamos nos aprofundar, também não é uma terminologia espírita, mas é uma terminologia psicológica. Para que haja o processo da individuação, na qual há uma transmutação da fissão ego-self, que leva à psicossíntese, ou seja, a integração do ego no próprio self. Em resumo, o que ele quer dizer é isso aqui. Para haver a explicação do Jung na sua obra, dessa fissão ego-self, é quando nós conseguimos nos libertar de todas as nossas más inclinações, de toda a sombra, como diz o Jung, de tudo que nos afasta das leis de Deus, e aí nós vamos nos tornar espíritos puros. Ok? Então, é com base nisso que o Dr. Alírio escreveu. Quando essa decisão acontece, o ego passa a ser o grande auxiliar do ser essencial, não mais um competidor. Então nós passamos de um desenvolvimento na horizontal para um desenvolvimento na vertical. É importante nós desenvolvermos a nossa intelectualidade, a nossa inteligência, mas é essencial que nós desenvolvamos a nossa moralidade, a compreensão do Evangelho e a prática do Evangelho em nossas vidas. Ok? Então, só o desenvolvimento na horizontal vai nos trazer sofrimento. E o sofrimento vai fazer com que nós possamos desenvolver na vertical. Ok? Então, por exemplo, nós vamos nos libertando de egoísmo para altruísmo, de orgulho para humildade, de rebeldia para mansidão e de ansiedade para serenidade. É pouco a pouco. É dia a dia. Ninguém vai morrer e vai dar susto em Deus. Ninguém vai morrer e vai se transformar em um santo. Ninguém vai se tornar um espírito puro na morte. Ou vai se tornar um espírito puro numa próxima encarnação. O próprio Jung, que ele falou sobre a individuação, ele comenta, Jesus, os próprios estudiosos de Jung dizem que Jesus individuou. Mas quais são os outros indivíduos que individuam? É que o Jung ele não avançou muito na questão espiritual, falando do mundo espiritual, ele não avançou muito nisso, mas nós conseguimos compreender quando a gente entende este progresso do espírito nessas várias reencarnações e vai se tornar um espírito puro, então indivíduo. Não é? Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir ao progresso moral porque o intelectual avança sempre. E aí o convite à humildade do espírito Joana de Ângeles, do Divaldo, no capítulo 28. E Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então ela falou, escudos dos verdadeiros heróis têm sido a coroa dos mártires, sinal dos santos e a característica dos sábios. Então um convite à humildade. Voltando para a parábola, continuando. Em que desejavam fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras, as chagas. Então, ponto de atenção. Quando o ser espiritual está totalmente voltado à ego, vitorizando o egoísmo e o egocentrismo, esquece que traz uma essência divina e não a nutre. Qual é o maior desejo do ser essencial? O amor. Lembram da parábola do filho pródigo? O filho pródigo se afastou da casa do pai, gastou todo o seu dinheiro nas noitadas e etc. Veio uma grande fome naquela região, ele não tinha mais os amigos, que os amigos só estavam com ele quando ele tinha dinheiro, ele começou a passar fome.
Então é um simbolismo que Jesus utilizou-se nesta parábola também. A fome que ele começou a passar era a fome material? Sim, mas era também a fome espiritual. Porque ele se afastou da casa do pai, na casa do pai ele tinha proteção, ele tinha carinho. Tanto é que quando ele voltou, o pai abraçou-o. E nesta parábola também está implícita o que? A reencarnação. Porque por mais que você tenha errado, por mais que você tenha feito coisas erradas, vamos citar aqui o exemplo de Hitler, né, que todo mundo conhece. Por mais que Hitler tenha feito, ele não vai ser enviado para o inferno, mas ele vai responder por todo o mal que ele praticou para com a humanidade. Vai reencarnar múltiplas e sucessivas vezes. Então, é o filho pródigo. Quantos de nós somos os filhos pródigos, né, que prodigalizamos os bens? Enfim, mas só para a gente fazer um adendo, o nosso espírito, ele precisa de amor, ele deseja amor. E qual é o significado dos cães? O egoísmo produz chagas na alma, os vícios em todas as ordens, de todas as ordens. Os cães não curam as feridas, mas aliviam os sofrimentos. Os cães então representam essas experiências, desafios, pois em qualquer circunstância acontece a evolução do ser espiritual, mesmo quando este está vivenciando amplamente o próprio ego. Apesar de ser o ser essencial ficar todo em chagas, as experiências pelas quais o ser espiritual passa, quando se rebela contra as leis divinas presentes em sua própria consciência, nunca se perde. Até aqui tudo bem? Ok. Ora, sucedeu morrer este mendigo que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O mendigo nós já entendemos, não é, que é o ser essencial. Os anjos é uma outra simbologia que nós vamos ver, porque nós sabemos, o Espiritismo também nos explica que não existem os anjos. Né? Os católicos acreditam que os anjos foram criados à parte. Não, o Espiritismo nos explica que todos nós somos espíritos, criados simples e ignorantes, vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência. Então a gente não pode levar na literalidade os anjos. Existem anjos, existem espíritos tão bons como os anjos? Sim, claro que existem, mas são espíritos que passaram por toda essa fileira de reencarnações. E ao seio de Abraão, que também é uma outra simbologia. E morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Algumas traduções trazem Hades. Ou seja, a gente pode levar a parábola na literalidade. A literalidade seria este lado. Foi sepultado no inferno, no Hades. Ou a gente pode extrair a parte psicológica. Inferno ou Hades significa o sentimento de culpa e remorso que muitas pessoas vitalizam após terem vivido de uma maneira viciosa. Sim ou não? A pessoa viveu de uma maneira viciosa, orgulhosamente, por seu bel prazer, utilizando só o dinheiro para sua satisfação pessoal. Não acreditava em absolutamente nada após a morte do corpo. Aí ela se vê no mundo espiritual e vê que perdeu a oportunidade de ajudar e aí se arrepende. Ou seja, o que significa, portanto, o inferno ou Hades? É um sentimento de culpa. É uma simbologia. Abraão, a própria consciência. Lembra que eu falei para vocês, não se preocupem nos primeiros slides a definição dos símbolos, porque a gente vai ver todos aos poucos. Os anjos simbolizam as leis divinas. Abraão é a consciência do ser espiritual. Então Abraão a gente pode levar na literalidade. Se vocês apagarem tudo que está escrito aqui, você vai ver os anjos com as asas, não é? Vai ver lá o Deus sentado num trono, etc. Exatamente o que o Dr. Miguel falou aqui. Olha, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Deus é amor, não é? Deus é Pai, como disse Jesus. Pode levar na literalidade, mas não é essa a essência que nós queremos. Nós queremos tirar a essência, queremos tirar o sentido da parábola. Jesus disse que o mendigo morre e é levado pelos anjos para o seio de Abraão, simbolizando assim o encontro do ser essencial com a consciência, não é? E com as leis divinas presentes em si mesmos. Por mais que o ser espiritual vitalize o ego, esse encontro um dia ocorrerá. Então tudo que até aqui nesta parábola ocorreu na nossa própria consciência, né? Está acontecendo na intimidade da criatura, tá certo ou não?
As mortes, tanto de Lázaro quanto do rico, simbolizam o processo de transformação, desse impositivo da renovação. A gente, mais hora, menos hora, vai ter esse impositivo, que acontecerá sempre na intimidade do ser espiritual. Então, quem nós iremos alimentar, repetindo esse slide? Vamos viver superficialmente ou vamos viver, alimentar o nosso espírito, buscar a profundidade da vida? O rico foi sepultado e o Lázaro ficou ao relento. Símbolo profundo neste versículo, o ego e o ser essencial. Nós já falamos isso para reforçar. E quando ele estava nos tormentos, no Hades, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Podemos levar na literalidade? Sim ou não? Podemos. Tira o que está escrito, imagina o que Jesus falou, vendo lá o Lázaro, acho que é o que está com, como chama aqui, com o negócio na testa, né? E outros seriam Abraão. A gente pode levar? Pode, mas não é isso que a gente quer. Quando uma pessoa se veste de púrpura e de linha finíssima, isto é, egoística e egocentricamente, vai criando todo um distanciamento das questões essenciais Lázaro e conscienciais Abraão. Então Lázaro é o ser essencial e Abraão a nossa consciência. A gente vai entorpecendo a nossa consciência. Sim ou não? Infelizmente, a grande maioria das pessoas permanece no Hades, no sentimento de culpa, atormentando-se até que despertem verdadeiramente para libertar-se pelo arrependimento. Então, o que Deus quer não é a morte do pecador, mas é o arrependimento. Então, arrependimento, não é? Reparação, expiação. E gritando, clamando ele, disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. Chama no mundo espiritual? Não existe chama no mundo espiritual, não é? Mas os protestantes ainda acreditam nisso. Até o Papa Francisco, o Papa João Paulo já disse que o inferno é um estado de consciência. Mas as pessoas que levam a parábola na literalidade acreditam nisso. A fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. Ele que havia vivido na opulência quer que Lázaro minimize a sua dor, porém não demonstra arrependimento real, ainda quer privilégios. Olha que interessante, né? Manda cá Lázaro. Ele podia dizer: olha, me arrependo de ter vivido isso. Não, manda cá Lázaro, ele quer privilégios. O rico pede, pai a Abraão, a sua consciência, o movimento de pseudo-arrependimento. Clama pela lei de misericórdia. Lázaro, ser essencial, lhe oferece apenas a ponta do dedo com água, símbolo do arrependimento. Porque ele estava atormentado na chama, símbolo da culpa. Em geral, ela julga, a doutora Arílio fala, a pessoa mais cômodo permanecer focada na chama da culpa, sentindo-se uma coitada necessitada de misericórdia. Nós erramos. Erro e acerto faz parte da vida. Então nós vamos errar, nós vamos acertar. O importante é que quando nós erramos, reconheçamos esse erro, vamos levantar e vamos idealizar e realizar. Foi o que o filho pródigo fez. Ele estava lá com os porcos, estava numa situação precária, ninguém lhe dava nada para comer, então ele falou: vou até o meu pai, porque lá os trabalhadores do meu pai estão melhor do que eu. Então ele idealizou, ele levantou e realizou. Mas aí o doutor Anílio fala, a maioria das pessoas ficam envolvidas, mais cômodo permanecer na chama da culpa. Então, exigindo compaixão. A transformação é cada um de nós. O psicoterapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, a pessoa que nos dá o passe, uma orientação num plantão através de uma pessoa no centro espírita, enfim, essas criaturas podem nos ajudar, mas o impositivo da renovação é nosso. Ninguém vai poder nos transformar, somos nós que nos transformamos, que substituímos os maus hábitos pelos bons hábitos. Não tem jeito. E Abraão lhe respondeu: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso
Por isso está ele agora consolado e tu em tormentos. Seremos, diz o Alírio, assim consolado pelo saldo das experiências e desafios que ajudarão cedo ou tarde o ser espiritual a despertar a sua consciência e, após cansar-se de sofrer o tédio gerado pelo sofrimento, a buscar um caminho de equilíbrio existencial. E aí ele fala assim, né, é importante saber que nenhuma experiência que a gente tem se perde. Pode ser que a gente passe várias reencarnações errando, mas não se perde, porque o nosso destino é sermos espíritos puros. Então nós vamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias. Ok? E aí, nós voltamos para o Livro dos Espíritos, questão 632. O bem e o mal ele é estudado das 629 a 646. Eu selecionei a 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal. Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Vede o que quereríeis que vos fizesse. Então, se nós estamos em dúvida, vamos nos lembrar deste ensinamento de Jesus, que ele possa nortear a nossa vida. Aliás, se ele norteasse todos os governadores, todos os presidentes, toda a humanidade já seria outra. Por isso que nós temos que constantemente relembrar isso nesse ensinamento. E além disso, voltando para a parábola, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. Então, o que significa esse abismo? Quando há esse abismo, a essência divina nunca deixa de ter o desejo de alimentação plena e fica à porta, buscando a conexão, certo? O Lázaro não está à porta, há esse abismo, não é? O espírito puro, quando o espírito chega a ser espírito puro, ele faz essa fissão, que os psicólogos dizem, fissão ego-self, psicologia analítica. O espiritismo fala espíritos puros, ou seja, vamos nos libertar das más inclinações. Então, enquanto nós estamos alimentando apenas o nosso ego, apenas vivendo uma vida material, nós esquecemos do ser essencial Lázaro, que fica à porta, e há esse abismo. Então a gente precisa aproximar, precisa entender o sentido da vida, de onde eu vim, porque eu estou aqui para onde eu vou. Ok? Porém, enquanto o ser espiritual cultua o próprio ego, não vão sobrar nem as migalhas para o ser essencial, fato que vai levá-la a uma profunda carência interior. Então o abismo, o que é? O movimento do parecer em relação a ser. E disse o rico: pois eu te rogo, pai, pai em maiúsculo, que o mandes à casa de meu pai, em minúsculo. Aí vocês se lembram da definição, da simbologia dos 5 irmãos? Ele tem 5 irmãos. Quem são esses 5 irmãos? Vocês se lembram? Nós vamos chegar lá. Então aqui o pai, o que é? Autoconsciência. E o pai em minúsculo, conjunto de crenças, pseudo-valores egóicos que compõem a realidade subconsciente. Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Quem são esses 5 irmãos? Já que nós não estamos levando a parábola na literalidade. Para que lhe testemunhe, não suceda que venham também eles para este lugar de tormentos. Os 5 irmãos são o medo, a ignorância, a rebeldia, o orgulho e o egoísmo. Tudo isso a gente precisa vencer. Tudo isso nós temos dentro de nós. O medo foi um dos primeiros sentimentos que nós tivemos lá nos mundos primitivos. O medo de sermos devorados pelos animais, o medo quando nós vimos aqueles que estavam conosco morrer. A ignorância, então nós precisamos vencer essa ignorância. Conhecer, estudar o mundo espiritual, não é? Vencer a ignorância, conhecer as leis de Deus, não nos rebelarmos o orgulho e o egoísmo. Não é? Então esses são os 5 irmãos da parábola. E Abraão lhes disse, eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçamos. O Moisés é um símbolo das leis divinas e o profeta símbolo das vozes alerta. Profeta, símbolo das vozes alertas. Aqui também nós poderíamos agregar nesta parábola quantas vozes alertas nós temos. Né? Muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe, o nosso amigo, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, que cada um de nós tem.
Cada um de nós tem um anjo da guarda. Todos aqueles que estão aqui no planeta Terra, reencarnados, têm um espírito protetor, têm essas vozes alertas, além da nossa própria consciência. Disse, pois, o rico: não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência, arrepender-se-ia. Todo o movimento do rico ainda é de auto se enganar, e por isso ele pretende convencer a consciência como um sofisma, tornar uma verdade uma mentira, preparando alguns argumentos falsos que não realizam a verdadeira libertação. Antes o rico falava da água e da ponta do dedo, mas aqui ele declara a intenção de buscar o arrependimento sem esforço, pois seriam os mortos que iriam convencê-lo a se arrepender. Jesus falou lá na parábola, ele falou, tem os Moisés, tem os profetas, os anjos, os espíritos amigos, as leis de Deus. Então aqui, olha que interessante, ele era um pseudo arrependimento, ele não queria se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixariam persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Os mortos nessa passagem simbolizam as virtudes e não os mortos no corpo, ou seja, ainda que alguma virtude ressuscite no coração daquele que vive em culpa egóica, se esse fato não acontecer a partir da reflexão das leis divinas e do esforço e seguir vozes alertas, não terá ele a verdadeira fé, aquela que transporta montanhas de iniquidades que nós mesmos criamos. Esta parábola do rico e de Lázaro também é interpretada pelo Kai Baschuta neste livro Parábolas e Ensinos de Jesus, não com essa visão psicológica, mas com uma visão também espírita bastante interessante. Quem tiver interesse, né, possa ler, possa estudar esta parábola também do Kai Baschuta. Então Jesus ensina nesta parábola que é necessário um movimento de autoconsciência para que haja transformação, certo ou não? Precisa esse movimento de autoconsciência do ser espiritual, e que esta não acontecerá de fora para dentro, mas a partir de um processo de autoconscientização. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então não basta nós aceitarmos Jesus, vinde a mim, não quer dizer eu aceito Jesus. Sim, nós aceitamos Jesus como nosso modelo, como nosso guia, como um espírito iluminado. Antes de nós ser já o que somos, Jesus já era. Jesus, o governador espiritual, não é? Que há bilhões de anos atrás, há mais de 4 bilhões de anos atrás, organizou a construção do planeta Terra. Nós aceitamos Jesus, mas quando ele disse, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, o que é o jugo de Jesus? É a lei de amor. Toda vez que nós nos afastamos da lei de amor, nós criamos estas chagas na nossa alma, essas chagas, entre essas manchas, que nós precisamos nos libertar. Quando Judas traiu Jesus por 30 moedas de ouro, e no final ele se matou, ele criou o quê? Criou essas chagas, não é? No seu próprio si, manchou a sua própria consciência. E precisou de reparação, precisou do arrependimento, precisou reparar, expiar, reencarnou mais de 12 vezes como leproso, segundo a palestra do médium Divaldo Pereira Franco, onde nós coletamos esta informação, e finalmente reencarnou como Joana d'Arc, onde foi traída e foi cremada. Teve uma morte tão violenta como aquela que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Então, esse movimento de autotransformação é de dentro para fora. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, a lei de amor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, nós somos o quê? Se perguntarem para o Luciano, o que você é? Eu posso falar a minha profissão, posso falar o que eu executo no meu trabalho, posso falar que eu sou pai e etc. Tenho várias atividades, vários papéis na sociedade. Mas isso é o que eu faço. Porque eu, como cada um de nós que estamos aqui, somos aprendizes de Jesus. E
fazendo exercícios de humildade, fazendo exercícios de caridade, principalmente dentro do nosso próprio lar. Não é fácil viver em família, porque nós queremos a família perfeita, que todo mundo se respeite, que todo mundo se ame, que todo mundo se adore. Aí tem um cunhado que é dificuldade, uma cunhada, uma sogra, um sogro, espíritos simpáticos, outros antipáticos. Então fazer esses exercícios de humildade dentro da nossa família, dentro da comunidade em que nós vivemos, exercícios de humildade dentro e em conjunto com as pessoas com as quais nós trabalhamos profissionalmente, e são através desses exercícios de humildade, aceitando Jesus, mas entendendo Jesus e procurando aplicar os seus ensinamentos no dia a dia, é que essa renovação vai acontecendo, é que essa transformação vai se impondo a nós. É assim que nós vamos utilizando da melhor maneira possível o nosso livre-arbítrio, ok? Nós passamos e estudamos por 3 livros, o Evangelho, 2 livros da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Pegamos bastante visões das parábolas terapêuticas do Alírio de Cerqueira Filho, uma orientação, um convite à humildade do Espírito de Joana de Ângeles, e uma orientação também do Espírito Emmanuel do livro Dinheiro. Quem tiver interesse pode ler este livro Dinheiro. Convites da vida são 60 convites que a Joana de Ângeles nos faz, os mais variados convites possíveis. Se a gente conseguir colocar todos esses convites que ela nos faz, estaremos também trabalhando a questão da renovação, a questão da transformação. E fica a dica para que possamos ler também o Parábolas e Ensinos de Jesus, ok? Bom, como eu sempre falo, eu tenho um canal no YouTube, Espiritismo Hoje e Amanhã. Quem tiver interesse pode acessar as palestras lá. Perguntas, dúvidas, concorda ou sem corda? Sr. Miguel, 5 minutos antes, como planejado. Então, obrigado, eu agradeço pela atenção e que Deus nos abençoe, que os bons amigos espirituais possam nos acompanhar de volta para casa. Muito obrigado. Está progredindo, rapaz, né? Aprendendo, né? E nós também, não. Hoje eu não estou bem, sabe, gente? Estou com muita dor, tenho artrose. Então hoje eu estou meio... E a Terezinha está pior, coitada. Sair daqui, nós vamos lá para o hospital, porque ela não está bem. 85 anos também, né? Dá para ter essas coisinhas, esses luxos. Muito bem, irmãos. Vamos agradecer então mais uma vez e vibrar por aqueles que... as pessoas que deixam os nomes, aquelas que estão passando por dificuldade, com problemas de saúde, seja como for, ali na caixinha de vibrações,